Olá, pessoal. Vamos retornar, então, à nossa aula. Deu tempo de tomar uma água, né? Dar uma esticadinha aí no esqueleto. E a gente, então, vai continuar. Ok? Bom, tínhamos parado ali na parte até onde conseguimos apurar o resultado do período. Porém, agora, nós vamos ter que observar nessas apurações, né? Deixa eu usar esse aqui. Bom, concluímos aqui essa nossa informação de resultado antes do imposto de renda. Porém, existem, além das receitas não operacionais, existem algumas despesas que a gente não computou ainda e que a gente pode computar, certo? Conforme que a gente viu, existe a questão do juros sobre capital próprio. Vamos só relembrar o juros sobre capital próprio aqui. Deixa eu voltar aqui no nosso enunciado. Para a gente relembrar, né? Prof, Oi? eu queria, se puder, só rever ali o que compôs o resultado antes do IRPJ, que o meu não está batendo com o seu. Esse aqui, 425? Isso, aham. Tá, então vamos lá. Nós temos a receita bruta menos os impostos, as deduções, que foi 360,354, né? Ok? Aí chegamos a uma receita líquida com vendas de 1.041. Esse 1.041 foi diminuído dele os custos, que estão aqui, 509,536. E também foi diminuído, aqui na apuração, a gente considerou que depreciação de equipamentos da fábrica e salários e encargos sociais da fábrica são custos operacionais ou custos produtivos, né? Então é um custo. Então temos que somar 26.350 ao custo do produto vendido 509. Isso deu um total de 535. E aí chegamos ao lucro bruto, que é o quê? 1.041 menos 535. Depois nós vamos ter as despesas operacionais, que é despesa administrativa, comercial e financeira. Nós temos, na classificação que a gente fez aqui, ó, administrativa, certo? Deu um total de 97.740. Comercial, 12. 97.740 e 12. Não tivemos ainda nenhuma despesa financeira, não se mencionou nenhuma despesa financeira, né? Então, a princípio, até agora, despesa operacional, que é a somatória desses itens, é 109.740. Então, 505 menos 109.740 dá um rol de 395.763. Isso é um rol temporário, porque nós vamos ter que incluir mais algumas coisas aqui. E temos ainda as receitas não operacionais, que é a venda do caminhão, de 25 mil, mais 5 mil de dividendos. Somando 395 com 30, porque é uma receita, e diminuindo despesas não operacionais que não tem, dá 425.763. Então, assim nós chegamos neste resultado aqui, antes do imposto de renda. Conseguiu acompanhar ali? Consegui, mas eu tô com uma diferença de 60 mil que eu não tô achando aqui, prof. Mas pode tocar, eu vou tentar procurar aqui. Será que não é porque você está... deixa eu ver. Você está somando os 30 mil aqui, né? Esses 30 mil você está somando lá, né? No rol. Junto com o lucro líquido ali. Ah, é isso. Peraí, então, me perdi aqui. Peraí. Agora bateu. Eu tava Né? dividindo. Isso. Aham. Obrigada, prof. Desculpa. Nada. Vamos lá. Continuando então. Bom, nós temos o primeiro item que a gente vai usar do lucro real, que é o juros sobre capital próprio. Então vamos lá no enunciado que fala sobre juros sobre capital próprio, que nós vimos então. Vimos aqui no finalzinho, né? Ó, juros sobre capital próprio. A pessoa jurídica poderá deduzir os juros pagos creditados individualmente a titular sócio ou acionista
a título de juros sobre capital próprio, calculados sobre as contas de patrimônio líquido e limitados à variação da prorata dia da TJLP. Os juros ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda. Ok. Então, como é que a gente faz? O montante de juros remuneratórios do patrimônio líquido passivo de dedução, para efeitos da determinação do lucro real e da base de cálculo da contribuição social, limita-se ao maior dos seguintes valores: ou 50% do lucro líquido do exercício, antes da dedução, ou 50% do somatório dos lucros acumulados e reservas de lucro, ou seja, do patrimônio líquido, aplicando, então, a taxa de juros da TJLP. Então, vamos ver aqui. Nós falamos no enunciado que o patrimônio líquido está em 1.125.200. 1.125.200. Isso? 1.125.200. TJLP de 7%. TJLP de 7%, acumulada, né? Então, qual é a base de cálculo que nós vamos aplicar a TJLP? 50% do capital, do patrimônio líquido. Então, patrimônio líquido dividido por 2. Chegamos a uma base de cálculo de 562.600. Sobre esse valor, nós vamos, então, aplicar 7% de TJLP. Vezes 7%. E vamos chegar a 39.382. Essa é a primeira condição. A outra condição é observarmos o lucro líquido do exercício antes da dedução desses juros, como ficaria. 50% dele. Dos dois, eu vou ter que escolher o menor. Ok? Então, vindo para cá, nós tivemos um lucro líquido, né, de 425 dividido por 2, a 212, e aqui deu 39. Veja que eu não estou usando isso aqui dentro. Então, significa dizer que... Professor. Oi? O meu JCP deu diferente, né, do professor com 7%. É que a nossa planilha está sem o 200 ali no final, no patrimônio líquido. Ah, é 125.200. Isso mesmo. Tá bom? Ó, então, esse aqui é mais do que os 39 que eu calculei pela TJLP. Então, eu desprezo esse cálculo e eu vou considerar como despesa financeira os 39.382. Ok? Claro que esse valor, na hora de eu pagar para os meus sócios, eu vou ter que fazer uma retenção de IR retido na fonte. Mas isso não interessa aqui na hora da apuração, porque o montante total é 39.382. Somente que na hora de eu repassar para eles esses 39.382, eu vou repassar com 15% a menos, né? Mas para fins de cálculo, é esse o valor que eu vou lançar aqui na despesa financeira como JCP. Ó, 39.382. Consequentemente, aumentou a minha despesa operacional, consequentemente, o ROL diminuiu e o resultado do imposto de renda também diminuiu. Ok? Então, primeiro item que nós precisamos providenciar, que é o lançamento da TJLP, nós já fizemos. Agora, nós vamos para o LALUR. O LALUR é o livro de apuração do lucro real. Como a gente não tem um LALUR aqui, que geralmente o sistema apresenta e tal, nós fizemos uma apuração aqui, ó, base de cálculo do IRPJ e CSLL, partindo do resultado que nós encontramos, resultado contábil, que foi o quê? 386.381.03. Agora nós precisamos ver se nós vamos ter adições, ou seja, se houveram gastos, despesas administrativas, comerciais, financeiras, que não deveriam ser considerados como despesa, para a gente adicionar a nossa base de cálculo para apuração do IRPJ. Tivemos? Claro que tivemos, está aqui em vermelho. Ó. Gasto com festa de aniversário para a diretoria, nós consideramos como despesa administrativa e não é. Aliás, é uma despesa administrativa, mas não é dedutível. Doação realizada para a creche comunitária não é dedutível, porque eu posso fazer doação, até posso doar para quem eu quiser, o recurso da empresa. Porém,
eu tenho que lembrar que só é dedutível as doações que eu faço de acordo com a lei FIA, ou seja, o Fundo de Infância e Adolescência. Se eu fizer para uma creche comunitária aqui do meu bairro, não vai ser uma doação admitida pela Receita Federal como doação dedutível. Da mesma forma, qualquer outro tipo de doação. Se eu faço doação de brindes, doação de valor lá para o time de handebol do bairro, time de futebol, da escolinha de futebol, nada disso vai ser dedutível. Eu não posso simplesmente ir gastando dinheiro da empresa e dizendo que aquilo é um gasto, é uma despesa que a Receita Federal vai admitir que eu pague menos imposto com aquela despesa, né? Então, eu tenho que tomar cuidado com essas despesas que não são aceitas, né? Multa de trânsito também não é aceita. Depois, refeições pagas para os filhos dos diretores também não é aceita, né? Então, esses itens, eu vou ter que adicionar a minha base de cálculo. Então, vou somar aqui, adições, vai ser 12 mais 3.500 mais 930 mais 2.700. Isso eu estou somando a base de cálculo, adições. Tenho exclusões? Bom, por aqui, nos gastos eu não tenho, mas eu vou lembrar que nós lançamos aqui nas receitas não operacionais a venda do caminhão e os dividendos. Os dividendos, que é a parte da equivalência patrimonial, eu já recebi de uma empresa que já debitou, já teve a tributação lá naquela empresa, naquele CNPJ, que eu sou sócio. Eles me passaram recurso como se fosse uma distribuição de lucro, né? Então, nesse caso, não é justo eu tributar novamente aqui. Por isso, eu tenho que excluir da minha base de cálculo, porque eu tinha somado aqui, e eu tenho que excluir da minha base de cálculo esses 5 mil. Então, exclusões, 5 mil reais. Vou até escrever aqui, dividendos, para vocês lembrarem. Agora, eu chego a um lucro real, a uma base para o imposto de renda, porque eu verifiquei as minhas adições, as minhas exclusões, não tinha compensações para fazer, né? Já lancei juros sobre capital próprio lá no meu DRE, agora eu estou pronto para encontrar a minha base para o cálculo do IRPJ-CSLL, que é o que eu chamo de lucro real. Então, 386 mais as adições, menos as exclusões. O meu lucro real foi 400.511,03. Ok? Então, esse é o meu imposto, aliás, a minha base de cálculo para o cálculo do imposto. E RPJ, nós temos como alíquota 15%, é o padrão do lucro real. Adicional de R, 10%, desculpa. PSLL, 9%. Bom, podemos calcular o IR? Podemos calcular, sobre 511 vezes 15%, chegamos a um IR de 60.076. Tem um adicional de IR? Bom, tenho que identificar se eu tive um lucro real acima de 60 mil, porque eu estou fazendo o cálculo para o trimestre, né? Então, tive acima de 60 mil de lucro? Tive. Eu tive um lucro de 400 mil. Então, vou encontrar a base de cálculo para o adicional, que é o quê? 400.511 menos 60 mil, que não sofre incidência de adicional. 20 mil por mês. Trimestre, 60 mil. Sobre esses 340.511, eu aplico 10%. Então, essa é a base de cálculo para o adicional. Aí tem um detalhe, conforme que a gente viu nos incentivos fiscais, eu tenho PAT na empresa, conforme está elencado aqui, refeições dos funcionários, né? Conforme PAT, 20.300. E eu tenho também Lei Rouanet.
né? Tá aqui, ó, Lei Rouanet. Só resta a gente identificar se essa Lei Rouanet é artigo 18 ou artigo 26. Conforme a gente também tem aqui no enunciado. 26 ou eu estou trocando os artigos? 26, ó. Artigo 18 ou artigo 26, né? Isso a gente precisa identificar também. Mas vamos para o PAT agora. Nós não temos aqui a quantidade de funcionários elencadas aqui nesse enunciado, né? Mas vamos fazer um chute aqui só para a gente exemplificar para vocês. O PAT eu posso deduzir 4% do valor gasto. Perdão, 4%. Vou pegar aqui de novo, PAT, lá no comecinho. Ó. Eu acho o meu imposto de renda pessoa jurídica, 4% eu posso deduzir a título do PAT, né? Então, imposto de renda ou base de cálculo, desculpa, imposto de renda apurado, né? Não posso colocar o adicional de IR, conforme nós temos aqui. Não poderá ser computado o adicional de IR. Então, só o IRPJ vezes 4%. Vamos ver quanto dá. Ó. IRPJ vezes 4%. Aqui nós tivemos 2.403,07. Essa é uma opção. A outra opção do PAT, o total de despesa com alimentação vezes 15%. Vamos ver o total de despesa com alimentação. Total de despesa com alimentação, 21.300 vezes 15%. 3.195. Ou ainda, o total, o número de funcionários vezes 1,99 vezes 15%. Vamos imaginar que essa nossa empresa aqui, que nós estamos fazendo o cálculo, ela tem aqui uma quantidade de, vamos ver, pelo faturamento dela, 1 milhão. Vamos chutar aqui um valor de 3.500 funcionários. Vezes 1,99. 15% disso. R$ 1.044. Ok? Então, o total gasto com refeição daria 3.195. 4% do meu IR, 2.403. Quantidade de funcionários vezes 1,99 vezes 15%. Ó. Das três opções, a que for menor. Então, a que foi menor é 1.044. Então, deixa eu colocar aqui. 60 vezes 4%. Então, a menor opção do PAT foi 1.044. Então, é essa opção que eu vou utilizar. 1.044. Como valor dedutível, né? Ou seja, eu vou diminuir do meu IR a pagar 1.044. Claro, aqui eu chutei, né? 3.500. Mas deixa eu só ver um detalhe. 3.500, só que aqui nós estamos falando de trimestre. Então, vamos voltar aqui. Esse aqui é para o mês. Eu estou falando de 3 meses. Então, isso aqui que eu encontrei vezes 3. 334. Então, volto para a minha opção de 2.403,07. 395. Esse aqui é pelo... Esse cálculo. É o valor da refeição, né? É isso? Isso, valor da refeição. Vou só anotar aqui embaixo para a gente lembrar. Valor gasto, refeição. Aqui é quantidade, refeição. E aqui é
percentual sobre IR. Essas são as três formas de cálculo da Lei Rouanet. Vou colocar separadinho aqui para a gente identificar e vocês depois saberem, né? Eu vou postar essa planilha para vocês, tá, gente? Para vocês terem um modelo, ok? Então, o valor que nós utilizamos foi 2.403,07, por quê? Foi o que foi menor. Das três opções, eu tenho que calcular as três opções e ver qual foi a menor. Lei Rouanet. Nós usamos a Lei Rouanet como uma despesa comercial. Aqui, ó. Cadê? Doação realizada para a Lei Rouanet, R$ 2.500. Nós usamos aqui dentro do DRE. Certo? Então, quando eu uso lá dentro esse pagamento da Lei Rouanet como despesa, eu não posso usar o total da despesa novamente aqui como dedução. Eu tenho que usar só 30%, que é o artigo 26. Vou até colocar a observação aqui. Ó. Lei Rouanet, despesa comercial, artigo 26. O artigo 26, ele prevê o seguinte: não posso usar o total como despesa, eu uso como despesa e 30% dessa despesa eu uso como valor a deduzir do IR. Vamos lá para a Lei Rouanet. Na dúvida, leiam os enunciados, tá? Vamos lá. Artigo 18. Doação de 4.000. Calculo o imposto de renda e diminuo 4.000 do imposto de renda a pagar. Artigo 26. É considerado como despesa e abate do cálculo do IR 30% da doação do IR a pagar. Certo? Então, é o que nós vamos fazer aqui, considerando Lei Rouanet, artigo 26. Ó. Então, 2.500 eu descontei lá, deduzi na minha despesa comercial, e agora 30% desse 2.500 eu vou descontar do meu IR a pagar, ou seja, R$ 750. Contribuição social. Não tem nenhum incentivo fiscal para contribuição social. É a base de cálculo do lucro real vezes 9%. Eu calculei o CSLL, calculei o IR o adicional e os valores que eu vou deduzir do IR. Então, vamos para o nosso DRE agora, né? Aqui nós não temos despesa operacional. Provisão para IR vai ser o quê? Apuração do IR, 60.000, menos 2.403, menos 750. E esse vai ser o meu IR a recolher, 56.923, que é o quê? IR, 15%, menos o PAT, menos Lei Rouanet. Tem o adicional de IR, então vamos colocar aqui, inserir, só para a gente separar essas informações, porque eu deveria somar junto com a provisão, né? Tá? Mas eu vou colocar aqui a provisão para adicional de IR, só para a gente separar a informação, para vocês verem que adicional de IR. Então, aqui eu vou ter o adicional de IR, que vai somar na guia do IR a recolher, né? Tá? 34051. E eu vou ter a provisão para CSLL. Provisão para CSLL, 36045. E agora eu chego ao valor do meu lucro líquido do exercício, ou seja, o valor a distribuir para os meus acionistas, e se for uma SA, para fazer as minhas reservas de lucro, reserva de contingência e assim por diante, né? Então, 34 menos 36. 259.360,34. Esse é o valor do meu IR. Aliás, desculpa, do meu resultado líquido, ou lucro líquido do exercício, que representa 19% do total do meu faturamento. Ok?
Então, esse é o processo de apuração do lucro real. Vejam que aqui nós tivemos poucos itens, né? Que não são dedutíveis. O que a gente aconselha nas empresas e nas contabilidades é que se faça já uma classificação do que é dedutível e do que não é dedutível dentro do plano de contas, abrir um grupo de contas de despesas não dedutíveis. Por quê? Essas despesas vão ser computadas no meu DRE normalmente, tá? Vai descontar para apurar o resultado. Porém, eu já tenho esse grupo de contas que eu vou lançar lá no LALUR, lá nas adições e exclusões, que vai facilitar a minha apuração do lucro real. Porque mês a mês, eu já fui classificando o que é dedutível e o que não é, né? Isso acaba facilitando na hora de eu apurar o meu resultado. Se eu não tiver isso, eu tenho que olhar conta a conta, o que é dedutível e o que não é, né? Ou ainda, o meu plano de contas já tem que estar preparado para já ir classificando aquilo que não é dedutível, que é uma despesa, mas que é uma despesa indedutível. Ok? Então, esse é o processo de apuração do lucro real. Fizemos aqui desde o começo, né? Então, vejam. As compras, as vendas, apuramos o custo pelo estoque. Temos aqui os impostos incidentes sobre a venda e o imposto a recolher. Temos aqui a apuração, né? Do IRPJ CSLL. E ainda no DRE, né? Esta apuração. Agora eu pergunto, eu fiz a apuração do IRPJ CSLL sobre a venda do caminhão? O que vocês me dizem? Será que eu não esqueci? Oi? Tem alguém aí? Sim, prof, estamos aqui, ligadão. Ah, tá. E cadê eu fiz o cálculo de imposto de renda sobre a venda do caminhão, imposto de renda CSLL? O que vocês me dizem? Não? Não? Tá vendo? Peguei vocês. Vocês estão prestando atenção? Ai, ai, ai. Estão no celular, né? Claro que fizemos, gente. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha a venda do caminhão aqui. 25 mil. Esses 25 mil não está aqui dentro? Se está aqui dentro, ele foi para apuração, ó. Então, eu fiz a apuração de RPJ, CSLL sobre a venda do caminhão, sim. Tá? Porque ele já está adicionado aqui como receitas não operacionais, ok? Fiz sobre os dividendos? Não, porque eu tirei os dividendos do resultado contábil que eu tinha apurado inicialmente, ok? Tá bom, minha gente? Ai, ai, ai. Então tá, legal. Alguma dúvida a mais, gente, que vocês tenham? Alguma dúvida nesse momento, quer dizer? O que vocês me dizem? Maria, 0 para todos. Próxima vez eu vou fazer pergunta valendo ponto na nota da N3. Só para ver. Olha só. Então, esse foi o cálculo inicial que a gente viu do lucro real. Eu não vou forçar tanta cachola de vocês, né? Porque é bem complexo, eu entendo, tem bastante coisa para calcular, bastante detalhezinho que a gente tem que lembrar no lucro real. Por isso é o regime de tributação mais difícil, mais complexo e o mais assustador para os contadores, certo? Algumas empresas, obviamente, quando são empresas que têm contabilidade própria, o contador já está acostumado a fazer a apuração, já tem todo o domínio das informações, já conhece os históricos, acaba ficando mais fácil, né? Quando a empresa é de um escritório de contabilidade, isso acaba ficando mais complicado, porque
eu acabo não conseguindo ter um controle tão efetivo de tudo que acontece na empresa. Por isso, às vezes, é importante que haja uma proximidade maior da contabilidade com a empresa, para conseguir, então, com base nessa proximidade, identificar os itens que são dedutíveis e que não são dedutíveis, né? Eu preciso, às vezes, em algum momento, até verificar algum documento, ou ter cópias de documento. Por isso que alguns contadores ainda ficam na era do papel, né? E precisam, e querem ter documento em mãos. Porém, se eu conversar e combinar e treinar a empresa que eu estou fazendo a contabilidade, mesmo sendo do lucro real, eu consigo deixar claro para eles a necessidade deles identificarem isso na hora de fazer o lançamento em planilha, dentro do financeiro, algo nesse sentido. Isso acaba facilitando muito a vida da gente, porque hoje a gente trabalha com integrações de informações, integra as informações de planilha, né, ou relatório do financeiro, já integra dentro do meu sistema, e isso acaba facilitando muito a minha vida, né, eu acabo economizando muito tempo, depois só concilio. De qualquer forma, é muito importante que essas informações estejam bem redondas, porque isso tudo vai no SPED contábil, quando eu mando o SPED contábil. E isso é avaliado, obviamente, pela Receita Federal, dentro, obviamente, do sistema. O sistema da Receita Federal pode gerar um alerta, né, e acabar aí tendo algum problema de multa. Eu tenho um cliente que ele recebeu uma multa do ano, ele é meu cliente a partir de março desse ano. Ele recebeu uma multa por uma falha na apuração do imposto de renda da pessoa jurídica, no LALUR. Foi feita uma compensação de prejuízo que não existia. Só para vocês terem uma ideia. Essa compensação foi feita no ano de 2017, né? Ou seja, 3 anos atrás. Só agora a Receita Federal notificou ele, mas notificou com uma multa já. Ela não pediu para ele arrumar e recolher o imposto que deixou de ser recolhido, nada disso. Simplesmente a Receita Federal multou a empresa por erro na apuração do seu imposto de renda da pessoa jurídica. E a multa representa 50% do valor de imposto devido, né? Então, a empresa, além de ter que pagar o imposto devido, vai ter que pagar mais 50% desse imposto devido, que ela compensou indevidamente. Então, é muito sério quando se faz a apuração do lucro real. Por esse motivo, tem muitos escritórios de contabilidade que não querem fazer contabilidade do lucro real. Acham muito trabalhoso, acham dispendioso e não aceitam mais fazer contabilidade do lucro real, somente do simples e do lucro presumido. Então, se vocês souberem de contabilidades ou tiver lá na empresa, na contabilidade que vocês trabalham, empresas que não querem fazer a apuração do lucro real, não querem contabilizar, manda para a RA que nós estamos aceitando, tá? A gente aceita tudo quanto é empresa do lucro real, sem problema algum. Porque justamente a gente precisa ter esse domínio, né? E obviamente nós temos esse domínio para fazer a apuração. E a gente sabe que é mais trabalhoso, mas também a gente precisa cobrar mais caro do cliente para fazer esse tipo de apuração, né? Porque, obviamente, demanda mais tempo, demanda mais cuidado, demanda mais atenção, mais perícia por parte do contador que está fazendo esse trabalho, né? Ok? Então, esse é o processo de apuração. Na próxima aula, nós vamos ter mais um exercício que nós vamos corrigir juntos, de lucro real. Eu vou disponibilizar para vocês. Eu não vou fazer isso na sequência, porque senão vai ficar muito cansativo. Mas na próxima aula nós vamos fazer mais uma resolução de exercício, e daí nós vamos fazer um comparativo, calculando pelo lucro real e pelo lucro presumido, qual é o regime de tributação mais vantajoso, né? A gente vai comparar os dois. E posteriormente, na próxima aula, a gente deixa uma atividade para vocês treinarem, né? Então, essa é a nossa programação. A próxima aula, vamos ver que dia vai ser, dia 23. E no dia 30, a gente faz a nossa avaliação do lucro real, com algumas questões objetivas e algumas questões de cálculo que vocês vão precisar responder qual é a alternativa correta, ok? Então, dia 30, a princípio, dia 30, a gente encerra o nosso conteúdo normal. Só vamos verificar se alguém vai precisar fazer prova de recuperação, né? Algum aluno que, de repente, tem atestado, alguma coisa que faltou na avaliação, não fez, enfim, a gente pode fazer uma prova substitutiva para cobrir a média, né?
E, consequentemente, metade de dezembro a gente já conclui a nossa aula definitivamente. Tá bom, minha gente? Alguma pergunta? Prof, eu ia fazer uma pergunta. Dica. Então, possivelmente o conteúdo normal acabe ali pelo dia 30 mesmo, porque até para lembrar as pessoas, para quem está fazendo algumas matérias que são EAD mesmo, tem as provas agora entre o dia 30 e o dia 5. Se for o caso, tem como marcar depois, no dia que tem aula com o professor, sem problemas, depois do dia 30? Não, porque na verdade dia 30 é nossa aula, né? Não, daí depois tem mais uma semana para fazer essa prova, pode, sem problema? A prova de recuperação daí, né? Que é a prova substitutiva. Não, eu sei, prof. Só que, por exemplo, assim, ó, tem que nem eu tô cursando filosofia, que é uma matéria EAD, e daí a partir do dia 30 vão ter as provas, a N3 deles também. Se for o caso, pode fazer no dia da aula do professor, depois do dia 30, que não precisar da substitutiva do professor? Pode. Mas só que a nossa prova vai ser dia 30. Sim, não, eu sei, mas aí depois ainda tem mais uma semana para fazer essa prova. Isso. Aí depois, no dia, deixa eu ver, dezembro, dia 7 de dezembro, já não vai mais ter aula normal, vai ser só para alguém que vai, por acaso, precisar fazer alguma recuperação, prova substitutiva. Se vocês não precisarem, que tiverem com uma boa média, que a maioria está, dia 7 já não tem mais aula. Perfeito, prof, obrigada. Bom? Nada. Mais alguma pergunta? A Maria está perguntando se eu vou disponibilizar. Posso disponibilizar esse exercício, sim, na próxima. Mais uma atividade, né? Para vocês, esse segundo exercício do lucro real, para vocês tentarem, vou fazer isso. Vou fazer sim. Aí, quem tiver um tempinho, quiser dar uma estudada, rever alguns conceitos, enfim, até para poder perguntar na próxima aula, ótimo. Vou disponibilizar para vocês durante essa semana, sim, tá? E esse que nós resolvemos agora, Rafael, vou disponibilizar aqui na plataforma para vocês. Eu vou excluir aquela planilha que eu deixei inicialmente no AVA e vou colocar essa preenchida para vocês terem aí um modelo, tá bom? Ok, então vamos falar da atividade de frequência. Gabriele está perguntando aqui. A atividade de frequência, basicamente, é só o cálculo. Tá bom, o vídeo também vou disponibilizar, Márcio, pode deixar. E, basicamente, o que vocês vão ter que fazer é o cálculo do juros sobre capital próprio. Então, nós informamos um patrimônio líquido, uma taxa de juros de TJLP naquele período, acumulada, né? E vocês vão ter que fazer o cálculo lá na planilha, como ficaria o total do valor de juros sobre capital próprio para ser lançado no DRE. É isso que vocês vão precisar fazer nessa atividade. Basicamente, é bem simples, tá? Não é nada, é mesmo só para validar a frequência de vocês. Não precisa quebrar a cabeça, não. Tá bom? Mais alguma pergunta, minha gente? Não, eu deixei para entregar até sábado. Tá, Maria? Até sábado para entregar. Legal, então. Mais alguma coisa? Estamos conversados, então? Pois é, Rafael, a eleição não deu certo. Ganhei pouco voto. Fiquei um pouco chateado, porque eu pensava que eu ia ganhar um pouquinho mais. Não estava com pretensão de ganhar, isso é fato. Porque foi a minha primeira candidatura, né? Mas eu esperava que eu tivesse uma quantidade um pouquinho maior de votos, e eu tive só 169.